Olá, estudante, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou resolver alguns exercícios sobre laboratório, vidrarias, segurança de laboratório. A lista está aqui na descrição, então dá uma conferida lá, vê se algum dos exercícios te interessa. Se te interessar, volta aqui depois da vinheta que eu vou começar a resolver. Isso aí, professor Ricardo Marconato aqui com vocês, dando aqueles recadinhos básicos, né? Se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, te convido aí a você se inscrever, já deixa o teu joinha, né? Se inscreve aí se você quiser, ativa o sininho também se você quiser receber as notificações, né? E lá no Instagram eu estou colocando alguns vídeos lá, né? Estou começando agora a colocar mais frequentemente lá material e vídeos mais curtos, exercícios também, resolução de exercício, um formatinho diferente, né? Então dá uma olhadinha lá no Instagram, coloco alguns vídeos no IGTV, então acompanha lá o Exercitando a Química, beleza? Então vamos agora para a nossa tela de resolução de exercícios. Vamos lá então, exercícios 1 e 2 já estão aparecendo aqui para a gente, tá? O primeiro diz o seguinte: são vidrarias utilizadas adequadamente para uma titulação. Então, quando a gente fala em titulação, o que deve vir à mente de vocês é mais ou menos, eu não sou desenhista, né? Mas vai ser alguma coisa assim, ó, vai ter um frasco de vidro comprido, tá? Na ponta que ele vai ser mais fino, aqui vai ter uma torneirinha, isso aqui vai estar preso, né? Num suporte universal, tá? E aqui eu vou colocar um frasquinho chamado Erlenmeyer e vou agitar esse frasquinho aqui e deixar, né, cair o líquido que eu vou colocar aqui para poder analisar alguma coisa que está aqui embaixo, tá? Então, na ação especificamente de fazer a titulação, eu uso essas duas vidrarias aqui. A bureta, que é esse recipiente volumétrico aí que eu consigo transferir quantidades variáveis aí e bastante precisas de um líquido, e o Erlenmeyer, que eu coloco a substância que eu quero descobrir a concentração dela, tá? Então aqui a gente tem, né, na letra B, bureta e Erlenmeyer, tá? Então essa é a resposta gabarito aí para essa questão. Porém, tá, aqui a gente tem a letra A e a letra D, ó, traz bureta, ok? E traz Becker. Ah, mas não tem Becker aqui utilizado, tá? Então, quando eu estou efetivamente procedendo à titulação, realmente não tem Becker. Mas geralmente eu utilizo um Becker no preparo do meu aparato ali de titulação. Quando eu vou encher aqui essa bureta com o meu material, eu tenho que ter um copinho para descarte, um frasco para descarte. Geralmente o Becker é usado para isso. E pipeta também é usada no procedimento aqui do preparo até a gente chegar nesse ponto aqui de usar a bureta e o Erlenmeyer. Porque para eu transferir o líquido aqui para esse Erlenmeyer, eu tenho que ter uma precisão do volume que eu estou colocando ali para poder fazer os cálculos depois. Então, geralmente a gente usa uma pipeta volumétrica, tá? Então, essa é uma questão questionável aqui, porque traz três alternativas com vidrarias que são utilizadas em um processo de titulação pensando como um todo. Mas, sem dúvida, o autor do exercício estava pensando apenas nesse momento aqui, final lá, onde eu realmente estou fazendo a reação química por meio da titulação ali entre o reagente que está na bureta, que é o que eu conheço a concentração, e a minha substância que eu quero determinar a concentração que está ali embaixo no Erlenmeyer, tá? Então, um exercício aí, o gabarito dele seria bureta e Erlenmeyer, são as principais vidrarias essenciais para a gente poder colocar aí a nossa titulação para acontecer, tá? No exercício 2, já diz o seguinte, ó, o verbete laboratório deriva da expressão latina labora et ora, né? Trabalha e reza, indicando que ali se realiza um trabalho sério e cuidadoso. Apoiando-se nessa premissa, regras rígidas de segurança devem ser cumpridas. Assim sendo, os experimentos que liberam vapores, então eu vou destacar isso aqui, ó, liberam vapores ou gases tóxicos, devem ser conduzidos no equipamento conhecido como, tá? Então, vamos já responder de cara, e aqui tem uma, né, palavrinha que o exercício até fez uma jogada aí e colocou, que reza, né? Você reza geralmente, né, em um local
sagrado, você pode até rezar em qualquer lugar, né? Mas lembra a nós, locais sagrados, igrejas, né? Lembra capelas, tá? Então, a resposta aqui é capela. Capela, e tem mais ou menos o formato de uma casinha mesmo, né? Onde a gente manipula reagentes ou prepara soluções que liberam vapores, tá? Mufla é usado para aquecimento, tá? Câmara de vácuo, obviamente, é para eu fazer uma transformação, uma reação num ambiente com pressão reduzida, né? E o dessecador é um aparelho de vidro que eu uso para deixar a umidade bem baixa, né? Se eu quero secar alguma coisa, algum reagente que precisa estar bem seco para um procedimento, eu coloco ali em uma última instância desse processo, deixar ele bem seco, coloco ele num dessecador para que ele perca a sua umidade. Tá? Então, esses aí, exercício 1 e 2, e a gente vai então fazer uma vinhetinha aqui para o exercício 3. Eu falei vinheta, mas não era vinheta, era uma transição, né? Vou fazer uma transição aqui para o exercício 3. O exercício 3 diz o seguinte, ó. A maior parte das atividades de um químico ocorre em laboratório, local de muito trabalho e concentração, onde se executam inúmeras experiências. As regras básicas de segurança, o uso de equipamentos adequados de proteção, os EPIs, os rótulos nas embalagens de reagentes, os símbolos de alerta sobre a existência de perigo e a finalidade do uso dos materiais são conhecimentos indispensáveis nos processos laboratoriais. Considere as técnicas de trabalho e normas de segurança em um laboratório de química para avaliar as afirmativas que seguem. E aí a gente tem duas imagens aqui, tá? Esta imagem, um triângulo, aqui aparentemente uma mão, tubos de ensaio, gotas pingando e fazendo um estrago aqui nessas partes de baixo. E aqui um laboratório, a imagem de um laboratório. Então vamos lá. A primeira afirmação, vamos julgar aqui como verdadeira ou falsa, o símbolo representado na placa triangular indica substâncias cáusticas ou corrosivas. Verdadeiro, tá? Toda vez que você tiver um ácido, uma base, você vai ter esse símbolo aí no rótulo indicando que é uma substância que vai causar corrosão, tá? Na pele ou até em alguns materiais, tá? É lógico que nem todos os ácidos corroem em todos os materiais, tá? Senão não tinha como armazenar, né? Mas a gente tem que ter essa informação para saber que principalmente não pode deixar cair no corpo, e se cair a gente tem que tomar as medidas necessárias para minimizar os impactos, né? Então, ok, esse símbolo aí representa sim substâncias cáusticas ou corrosivas. Vamos olhar aqui então, coloquei todo o restante na tela. O segundo afirma que no preparo de uma solução ácida diluída, o ácido deve ser colocado sobre a água. Então, aqui sempre bom ressaltar, ácido não gosta de tomar banho. Você não vai jogar água em cima do ácido, porque isso aí pode causar um acidente, tá? Pode liberar bastante, uma dissolução exotérmica, vai liberar energia e isso pode acontecer de uma forma explosiva, respingando, né? Jogando pingos para fora ali do recipiente, e esses pingos podem pegar em você. Então, sempre eu tenho o recipiente com água e coloco o ácido sobre a água. Então, no preparo de uma solução ácida diluída, o ácido deve ser colocado sobre a água, sim, tá? E nunca o contrário. Então, as duas primeiras aí são verdadeiras. A próxima afirma que numa destilação simples, o material de laboratório utilizado para transformar vapor em líquido é o balão de destilação. Então, uma destilação simples, eu tenho que ter um recipiente para aquecer a minha mistura, ela vai virar vapor, né? Aos poucos o líquido vai virar vapor. A simples é mais indicada aí quando eu tenho uma mistura homogênea de um sólido dissolvido num líquido, ou então dois líquidos que tenham uma diferença de temperatura de ebulição bem grande, né? E aí eu aqueço, o líquido vai com menor temperatura de ebulição, ou então se eu tiver um sólido e um líquido, quando atingir a temperatura de ebulição do líquido, esse líquido vai virar vapor, ele passa por um aparelho que vai fazer a função de transformar, né, esse vapor em líquido novamente, e eu coloco um terceiro recipiente lá no final para coletar. Essencialmente eu tenho 3 peças principais e algumas juntas ali que eu vou conseguir, que eu vou ter que colocar, dependendo do material, para poder fazer a conexão entre um equipamento e outro. Tá? O balão de destilação, que está aqui,
colocado, a função dele na destilação é receber o líquido, a mistura que eu tenho ali, né, seja de sólido dissolvido em líquido ou dois líquidos. Então é o que eu vou aquecer, eu vou usar o balão de destilação para aquecer a minha mistura e não para transformar o vapor em líquido novamente. Tá? A vidraria que tem a função de transformar o vapor em líquido é chamada de condensador. Tá? Então é o condensador que tem essa função, não é o balão de destilação, portanto essa aqui é falsa. Tá? Vamos para o próximo. A proveta é um equipamento usado para fazer medidas precisas de volumes fixos de líquidos. Proveta. Tá? O que é proveta? Proveta, vamos tentar desenhar uma proveta bem aqui no cantinho. É um recipiente de vidro, tá bem retinha essa. Não, vou fazer uma proveta mais decente aqui, né? Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Vamos desenhar duas. Aqui a gente faz um, né? E aqui embaixo ela tem, né, uma base. Então ela tem aqui uma base, é um cilindro de vidro que tem uma marcação de graduação aqui, né? E a gente pode usar sim para medir volumes de litros, só que esse volume é aproximado e é variável, tá? Então eu tenho, né, graduações ali, 5, 10, 50 ml, e eu posso colocar aproximadamente um volume ali de acordo com as marcações. Mas ela não é usada para fazer medidas precisas de volumes e principalmente volumes fixos. Não, tá? Então, esse aqui é falso. A proveta não é usada para fazer medida de volumes precisa, então ela não tem uma precisão muito grande e muito menos fixo. Volumes fixos, eu vou trabalhar com as vidrarias que terão a palavra volumétrico na frente. Então, balão volumétrico. Eu tenho o balão de destilação. Eu tenho lá a capacidade de 500 ml. Eu posso colocar aproximadamente 500 ml ali? Posso. Mas não tem precisão nisso. Agora, se eu tiver um balão volumétrico de 500 ml e eu atingir certinho ali a marcação, aí eu vou ter uma precisão de que ali tem 500 ml. Tá? E a mesma coisa para as pipetas volumétricas. Se a pipeta é volumétrica, eu vou conseguir ter um volume fixo ali. E o volume fixo é para o material volumétrico. Tá? Se eu tenho uma pipeta graduada, não é volume fixo, eu tenho volume variável. Beleza? E por último aqui, o funil de bromo, também denominado funil de decantação, utilizado para separar mistura de água e glicose dissolvida. Não, isso aqui é falso, tá? Então como é que é mais ou menos um funil de separação? Então ele tem um gargalinho aqui, e aí vem algo como uma pera aqui, né? Que eu não vou conseguir desenhar isso aqui decentemente, mas usa bastante a sua imaginação aí, tá? Eu tenho uma torneirinha aqui e depois o meu frasquinho continua e geralmente ele termina aqui, ó, não retinho, ele termina numa diagonal, tá? E ele vem sempre, né, ele tem aqui uma tampa que eu coloco essa tampa aqui depois, tá? E para que ele serve, tá? Ele serve para eu fazer a separação de dois líquidos que não se misturam, dois líquidos immiscíveis. Então eu vou colocar aqui dentro uma mistura, onde eu tenho um líquido que vai ficar na parte de baixo e um líquido que vai ficar na parte de cima. Então, por exemplo, aqui, ó, tá tudo tortinho aqui, mas tá bom. Água e óleo, né? Então aqui, ó, o azulzinho seria a água e o amarelinho aqui seria o óleo. Então eu consigo separar uma mistura de dois líquidos que não se misturam, que eu coloco aqui e deixo, né, separar bem as fases, aí eu abro a torneirinha, coleto o líquido que está embaixo, depois descarto ali a fase intermediária, ou separo para um outro procedimento, se eu quiser ter uma separação muito boa entre eles, né? E aí deixo esgotar a parte de cima, tá? É usado aqui esse procedimento, né? A gente não vai ficar separando água e óleo, tá? Então, na prática, para que é usado esse tipo de material aqui, esse funil de bromo, funil de decantação? É quando eu faço uma extração líquido-líquido. Então, sei lá, eu faço um café com água normal, e aí eu quero extrair dali as substâncias com polaridades diferentes. Então eu coloco lá um solvente no café, um solvente que não seja miscível com a água, tá? Para eu poder usar o funil de separação, mas que consiga, de repente, dissolver algumas das substâncias menos polares que tenham ali no café, por exemplo, ou em qualquer extrato vegetal. Tá? A gente usa então para extrair substâncias que estão dissolvidas num líquido, colocando ali um outro solvente, né, que não seja miscível com aquele
onde as substâncias estão originalmente dissolvidas, mas que de repente possam ter afinidade com esse novo solvente que eu coloco, tá? Então, é usado aí na extração líquido-líquido. Tranquilo? Esse aqui era o exercício 3, então nós vamos agora fazer uma transição para o exercício 4. Muito bem, então, exercício 4 aí na tela pra gente diz o seguinte, né? O modo mais frequente de expressar uma solução percentual é volume por volume. Assim, para preparar 50 ml de uma solução concentrada de um ácido a 2%, utilizando-se um balão volumétrico de capacidade de 50 ml, o procedimento mais adequado na sequência colocada é... Então, primeiro vamos pensar o que significa esse 2%, né? Volume. Significa que eu teria, por exemplo, em ml, 2 ml para 100 ml. Então, 2 em 100 é 2%. E aqui a gente já vai fazer uma relação. Então, se a capacidade do meu balão é de 50, então, se 2 está para 100, 1 ml está para 50 ml. Então, para eu fazer uma solução 2% de um ácido, né, eu tenho que ter essa proporção 2 para 100. Se o meu balão é de 50, a proporção correta é, então, 1 para 50. Tá? Então, beleza, eu preciso ter 1 ml do ácido e 50 ml da solução. Tá? Então, aqui vamos ver as opções. Ó. Adicionar 40 ml de água no balão, seguido de 1 ml do ácido e diluir com água até a marca de calibração. A letra A já é a alternativa correta, né? Porque, ó, para eu preparar uma solução, eu nunca posso colocar já diretamente o volume total do meu balão. Tá? Eu não posso colocar 50 ml, eu tenho que colocar algum volume menor, tá? Para que eu possa fazer então essa diluição. No caso aqui é uma diluição, então eu já coloco o líquido dentro do balão, tá? O meu solvente, no caso água, e aí eu despejo o líquido, no caso o ácido, depois sobre a água, né? Então, ó, primeiro água, depois o ácido, tá? Aqui nas alternativas C e D fala o contrário, eu coloco o ácido no balão e depois a água. Não faça isso, o risco de acidente é grande. Tá? Se a gente estivesse falando aqui de um preparo de solução de uma substância sólida que eu vou dissolver, então primeiro eu teria que dissolver ela num becker para depois transferir para o balão. Tá? No caso aqui, como é a diluição já de uma solução concentrada, eu coloco a água dentro do balão, ok, e depois coloco uma quantidade de ácido que for necessária, nesse caso aqui 1 ml para dar o volume total de 50 no final e dar o meu 2%. A letra B, ó, o que ela está errada aqui? Passa o volume, porque já coloca 50 de água e depois coloca mais um do ácido, fica 51. Não, tá? A letra A, então, é a correta, já de cara. Essas outras aqui, ó, fala que é o ácido, depois a água. Não, isso aí nunca, não faça isso, você vai ter problema, beleza? Então, era isso aqui do exercício 4, acho que só tem esse nessa folha. E beleza, vamos fazer uma transição aqui para o exercício 5. Muito bem, vamos lá, exercício 5. Um aluno preparou uma solução pesando uma quantidade de uma base em um becker. Então, em seguida, a amostra dissolvida foi transferida para um balão volumétrico. Uma alíquota dessa solução foi pipetada para um Erlenmeyer e, em seguida, titulada com uma solução ácida presente em uma bureta. Os instrumentos volumétricos utilizados pelo aluno para o preparo das soluções foram os seguintes. Tá? Então aqui, vamos pensar essa parte, ao invés do preparo das soluções, aqui, vamos pensar no procedimento como um todo, tá? Porque na resposta aqui a gente tem equipamentos, vidrarias que não são usadas para o preparo das soluções. Então essa parte final aqui vamos ignorar. Vamos apenas considerar o seguinte desse exercício, tá? No enunciado são citados ou referenciados alguns materiais usados no laboratório, algumas vidrarias, e a gente vai tentar identificar a partir dessas imagens aqui. Então vamos voltar aqui ao começo. Um aluno preparou uma solução pesando uma quantidade de uma base em um becker. Então primeiro vamos pensar aqui o que desses desenhos que lembra um becker, tá? Então, não lembra um becker, não lembra um becker, não lembra um becker, esse também não, esse também não, aqui também não, esse aqui lembra um becker, ó. Então aqui, becker, ok, tenho um becker ali. Então, indo para baixo aqui nas outras alternativas, eu tenho um becker aqui, tenho um becker aqui,
e tenho um becker ali, ok? Vamos para o próximo, então. Em seguida, a amostra dissolvida foi transferida para um balão volumétrico. Como que é o formato de um balão volumétrico, né? Então a gente já tem aqui na letra A. Este aqui é o formato de um balão volumétrico num desenho desse estilo. Então eu vou colocar um certinho aqui também. Balão volumétrico tá ok. Aqui este balão também tá ok. E aqui na letra C também aparece um ok. Vamos ver se tem nos outros. Tem nesse aqui, ó. Ok. Observe que aqui, ó, eu não tenho balão volumétrico. Este aqui não é um balão volumétrico, tá? Então isso aqui é um balão de fundo redondo, tá? Tem essa saidinha aqui provavelmente para medir a temperatura, anexar ali um termômetro para poder medir a temperatura que a reação esteja acontecendo, tá? Um balão para fazer reação, tá? Então aqui o que a gente vai fazer agora, então, já que esta alternativa aqui não apresenta, né, um balão volumétrico, a gente vai pegar esta alternativa e vai riscá-la, cancelá-la. Ela não pode fazer parte aí da nossa resposta. Tranquilo? Então vamos lá. Voltando lá para o enunciado. Vamos pegar aqui a cor novamente. Uma alíquota dessa solução foi pipetada para um Erlenmeyer. Então aqui, ó, vamos pular para essa parte aqui do Erlenmeyer. Qual que é a carinha do Erlenmeyer? Esta carinha aqui, ó, tá? Este aqui representa um Erlenmeyer. Eu tenho na A e na B. E depois vamos ver se a gente tem aqui, ó, na C. E na D eu também tenho Erlenmeyers. Então aqui, ok. Por enquanto, só eliminamos a letra I, né? Em seguida, foi titulada como a solução ácida presente em uma bureta. Então, bureta, se você está acompanhando os exercícios desde o começo, eu já desenhei mais ou menos uma. E aqui a gente tem um desenho um pouquinho mais bonito que aquele meu que eu fiz, né? Um pouquinho mais 1000 vezes bonito do que o que eu fiz. A bureta, então, representada aqui na letra A, representada aqui na letra B. E aqui, a gente, na letra C, não tem uma bureta, a gente tem uma proveta, que eu também fiz um desenho, né? Meu desenho estava muito melhor que esse, estava não? E aqui a gente tem um outro frasco, né? Esse aqui pode ser usado também para fazer reações. A química analítica usa um pouquinho isso aqui da eletroquímica, né? Usa esse tipo de frasco aqui. Tem 3 entradas para a gente poder colocar ali os nossos eletrodos e fazer o controle das reações que acontecem lá, tá? Então essa letra C também, agora, a gente já pode pegar ela aqui e riscar, porque ela não tem a bureta, tá? Então a letra C não tem a bureta, eu vou então cancelar a letra C. Olha para a letra D. Essa aqui, ó, não tem a torneirinha, tá vendo? Para ser bureta, aqui em cima da letra B, ó, tem que ter uma torneirinha. Aqui não tem. Isso aqui está representando uma pipeta, tá? Então também não pode, aqui na letra D, ser a nossa resposta, tá? Porque eu tenho aqui representada uma pipeta e não uma bureta. Então vamos ver agora o que sobrou para a gente no nosso enunciado ali, tá? A gente tem... Tá, já achei o becker, já achei o balão, já achei o Erlen, a bureta, ok. Agora a gente ficou aqui, ó, entre a letra A e a letra B, tá? Por que eu não risquei a letra A, gente? A letra A era a primeira que eu tinha que ter riscado, tá? Não tem becker. Agora que eu vi aqui. Que maravilha. Não vou editar isso não, vai ficar, tá? Então, observa que na letra A não tem becker, tá? Cadê o becker da letra A? Não tem. Então, eu já tinha que ter riscado, era a primeira que tinha que ser eliminada, né? Então, tava marcando aqui de bobeira, tá? Não tinha becker na letra A, então já não serve, não presta, né? Então, agora a gente já tem a nossa resposta, tá? E aí ficou esta vidraria aqui, ó, sem ser diretamente citada, não foi falado o nome dessa vidraria aqui, tá? Eu falei agora há pouco ali
tá? Mas o nome dela não foi falado, mas está subentendido aqui, ó. A solução lá em cima, ó, a solução foi pipetada, tá? Então, se ela foi pipetada, eu utilizei uma pipeta. E esse desenho aqui está representando a pipeta, tá? Beleza? Então, nossa resposta correta aqui é a letra B, tá? A letra A era para ter sido eliminada logo no começo, mas detalhe, a gente identificou então esses desenhos, né, associou eles a materiais que a gente tem em laboratório, tranquilo? Então essa era a resolução para este exercício. Vamos fazer a mudança aí para o exercício número 6. Beleza, exercício 6 aqui na tela diz o seguinte: sobre o equipamento da figura a seguir, assinale o correto. Então vamos dar uma olhadinha para esse equipamento de cima para baixo, o que eu tenho aqui. Essa peça aqui de cima, ó, essa primeira parte aqui, a gente chama, né, de funil de Buchner, né? Escreve mais ou menos assim, ó, Buchner, funil de Buchner. Ele é um funil, aqui na parte interna, se a gente fosse desenhar aqui, ó, né, ele tem um monte de buraquinho aqui, tá? Então essa parte aqui, se a gente fizesse um corte interno, tem vários buraquinhos aqui, redondinhos, bem simétrico, bem bonitinho. Esta parte de baixo aqui, esse frasco de baixo, que parece um Erlenmeyer, mas não é chamado de Kitasato, tá? Kitasato. E esta partezinha intermediária que une os dois é algo muito especial chamado de rolha, tá? É simplesmente uma rolha, pode ser de cortiça mesmo, mas geralmente é de uma borracha, tá? Para poder vedar bem aqui e não deixar passar ar, tranquilo? Então, esses são os materiais que a gente tem aí demonstrados, tá? Vamos ver o que está sendo afirmado para a gente assinalar o correto, né? Então aqui, ó, vamos tentar isso. Apareceu todas as alternativas e a imagem. Então, é usado para separar líquidos immiscíveis de densidades diferentes? Não, ele não é usado para isso. Para separar líquidos immiscíveis de densidades também polaridades diferentes, para manter uma separação boa, é o funil de separação, funil de decantação, funil de Bromo. Então não é a letra A. É constituído de funil de Buchner, Erlenmeyer e trompa de água. Não, isso aqui não é um Erlenmeyer. O Erlenmeyer não tem esta partezinha aqui, ó. No Erlenmeyer isso aqui não tem. Se aqui fosse retinho, não tivesse essa parte, essa saída, ok, mas não é Erlenmeyer, não pode ser letra B. O funil apresenta furos que dispensam a utilização do papel de filtro. O funil tem furos? Tem, mas não dispensa a utilização de papel de filtro. Eu tenho que usar um papel de filtro ali também, tá? E, portanto, a letra D é a resposta correta, porque este exercício só está com A, B, C e D como alternativas. Esse equipamento aí é adequado para reduzir a pressão interna, aqui, pressão interna nesse espaço aqui, ó, tá? Entre o líquido e essa rolha, tá? Todo esse espaço aqui, ó. Apresentando a separação dos componentes, apressando a separação dos componentes da mistura, tá? Por que aqui vai ter uma redução, né, da pressão interna? Porque nesta partezinha aqui, ó, eu vou conectar uma trompa de vácuo, né? Ou lá na torneira eu posso conectar uma trompa de vácuo, que vai ter um formato mais ou menos assim. Aí eu conecto lá na torneira, tá? Passo água por aqui, tá? E essa água não vai ter essa... vai ser geralmente assim, né? Porque não pode entrar água ali, né? Mas o fluxo de água passa aqui e puxa o ar que está aqui dentro. E se for uma trompa de água? Eu posso também conectar aqui nessa saída uma bomba de vácuo, tá? O que dá um vácuo maior e acelera ainda mais a nossa filtração, porque esse equipamento é usado para uma filtração a vácuo, tá? Então, o tema aqui era você olhar para esse equipamento e lembrar que o procedimento em que ele vai ser utilizado, eles, né, vão ser utilizados, é a filtração a vácuo. Então, é o aparelho adequado, a aparelhagem adequada para reduzir a pressão interna, que aí vai apressar a separação dos nossos componentes da mistura, ou seja, um sólido que está suspenso ali num líquido, tá? E que tem uma filtração lenta se a gente for fazer pelo método normal. Tranquilo? Então, era isso nesse exercício 6 e o exercício 7 está aqui embaixo, tá? Não vai ter nenhuma transição diferente para ele, simplesmente eu vou abaixar aqui a tela e a gente vai ver o exercício 7, tá? Diz o seguinte,
Em um laboratório químico, trabalha-se com diversos tipos de vidrarias e materiais. Conforme a operação a ser feita, é indicada uma determinada vidraria. Escolha a vidraria a seguir, que deve ser utilizada para transferir um determinado volume de uma solução de um recipiente para outro, de maneira que o volume transferido seja o mais exato possível. Tá? Então, eu quero transferir um determinado volume e ele tem que ser o mais exato possível. Então, qual desses equipamentos que eu vou utilizar para isso, tá? Então, Becker, eu vou pegar aqui até um vermelho para a gente ir cortando o que foi errado. Becker, não, tá? Não é um material volumétrico que tem exatidão, tá? Proveta, também não. Proveta não tem exatidão. Posso medir volume? Posso, mas vai ser aproximado, tá? A pipeta graduada pode ser usada para transferir um determinado volume de solução? Pode, mas se ele está dando a ideia aqui de determinado, tá? Então é um volume fixo, né? É um determinado volume. Na pipeta graduada eu posso transferir vários volumes diferentes, tá? E se eu passar um pouco, eu estou transferindo ali, eu quero transferir, sei lá, 5 ml, estou usando uma pipeta graduada de 10. Eu vou descendo ali, a chance de eu errar a hora de soltar ali, de parar de descer o líquido, é grande, tá? Então não é, se eu quero transferir um determinado volume, o mais correto não é eu usar uma pipeta graduada. Então também não é uma boa opção. Erlenmeyer não é também uma opção, não dá para a gente contar com ele para ter uma exatidão na transferência de volumes de um líquido. E o que sobra aqui na letra E é a nossa resposta correta. Se eu quero transferir um determinado volume, então um volume específico, 5, 10, 15, 20, 50 ml, o mais exato possível, dentre as opções dadas aqui pelo exercício, a pipeta volumétrica é a melhor opção, tá? Então a pipeta volumétrica ela tem um volume definido. Então se é uma pipeta de 1, é 1 ml. Se é 2, 2. Então eu acertando ali a marcação, né, o menisco dela, o ponto onde eu tenho exatamente o volume previsto pelo fabricante, na hora que eu transferir o volume ali, eu vou ter uma exatidão muito grande aí para transferir esse volume. Então é o que responde aqui a questão 7 dessa lista. E agora vamos fazer a transição para as próximas. Beleza, exercício 8 aí já na tela, diz o seguinte: com relação aos aparelhos de laboratório, faça a associação adequada da coluna 1 com a coluna 2, em que são listados os seus usos mais frequentes na separação de componentes de mistura. Então vou lá, separação de mistura, né? Coluna 1, proveta, bureta, pipeta volumétrica. Coluna 2, medidas precisas de volumes fixos de líquidos, medidas aproximadas de volumes de líquidos, medidas volumétricas precisas de líquidos. Então vamos lá. Primeiro, medidas... vamos olhar o padrão de resposta aqui, né? Número e depois algarismo arábico e depois romano, né? Então eu vou colocar aqui na frente para ficar fácil, né? Então, equivalente a esse 1 aqui, ó, medidas precisas de volumes fixos de líquidos. Se é volume fixo, é uma pipeta volumétrica. Então, o 3 vai estar associado ao 1, tá? Então, a gente já tem a nossa resposta, né? Temos o nosso vencedor, tá aqui, mas vamos olhar os outros. Medidas aproximadas de volume, então aproximada de volume, a proveta. Então, aqui é o 1 que vai estar associado ao 2. E medidas volumétricas precisas de líquidos, variável, não fixo, é a bureta, então, que eu uso lá na titulação, por exemplo. Então, o 1 vai ser 2, o 2, 3 e o 3, 1. 1, 2, 2, 3, 3, 1, como a gente já viu, só matando a primeira já resolvia a questão. Letra A aqui na questão 8, tranquilinha, né? A questão 9 já está aqui embaixo, vamos só puxar ela aqui para cima. Ela diz o seguinte: determinou-se a massa de uma amostra de calcário, pesando-se em uma balança de exatidão de mais ou menos 0,01 gramas. Dos valores a seguir, representa a medida correta, considerando-se a balança utilizada. Então tem aqui 20 gramas, 20,0 grama, 20,00 grama, 20,000 grama e 20,0000 grama. Aí você pode pensar, tá louco esse negócio, porque é tudo a mesma coisa.
Não, não é tudo a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, eu tenho 2 casas decimais na minha balança. Aí, esses números aqui, eles têm um significado. São chamados números significativos, né? Então, quando eu tenho um equipamento que consegue ter uma precisão de 2 casas decimais, o correto de eu escrever é considerar essas 2 casas decimais. Então, eu tenho as 2 casas decimais aqui, ó, 20,00. Então, eu sei, né, que a segunda casa decimal aqui é 0. Eu posso ter um erro na terceira casa decimal aí que eu não consegui medir porque o meu equipamento não permitiu, tá? Mas eu sei que a segunda aqui no meu equipamento mediu 0, então eu posso colocar esses 2 zeros aí. Então, quando a gente vê zeros depois da vírgula, sem nenhum número, só 0 depois da vírgula, o significado deles é a precisão do equipamento de medida, tá? Então, bem tranquilo aqui esse exercício. Na balança, né, se for fazer química e química analítica, isso aí você vai ter que se preocupar com esses detalhes aí na hora de dar as respostas, fazer os cálculos também, tá? Então, dependendo dos materiais que você for usar, das medidas que você for ter, você vai ter que considerar aí os algarismos significativos, tá? Mas não é o objetivo aqui, é só a gente dar essa ideia de que com 2 casas decimais eu coloco 20,00 porque veio lá do meu equipamento de medida. Tranquilo? Então, 8 e 9 estão aqui, vamos fazer uma transiçãozinha aí para o 10º. Exercício 10 na tela, então, diz o seguinte, ó, sobre os materiais utilizados no laboratório de química ou são corretas a alternativa ou as alternativas seguintes. O seguinte ou seguintes, né? Então, quais são as corretas aí? Aí eu vou marcar aqui o verdadeiro ou falso, tá? O almofariz, grau e pichilo são usados na trituração ou maceração de sólidos. Beleza, isso aqui está correto, tá? O cadinho é usado para medir volumes de líquidos. Não, o cadinho é um equipamento, um material de porcelana utilizado para aquecimento a temperaturas bastante elevadas, tá? Então é falso. O cadinho não serve para medir volume, ele serve para calcinar, né? Queimar a matéria, eliminar a matéria orgânica ali pelo aquecimento. Geralmente é um uso frequente do cadinho. O Erlenmeyer é usado em titulometria, tá? Então o Erlenmeyer, aquele que a gente faz titulação, né? Então titulação, titulometria, ok, né? Então o Erlenmeyer é uma vidraria utilizada para isso, tá? O funil de decantação é usado para separar líquidos immiscíveis, ok, verdade. Já teve 2 exercícios dessa sequência aí que eu citei, né, que os exercícios trouxeram e eu comentei o uso desse material, tá? Se você não viu, vai assistir o restante da lista, né? O funil de Buchner e o Kitasato, quando eu escrevi eu não coloquei o trema, tá? Lá no exercício faltou o trema. E o Kitasato são usados para destilação, não. Funil de Buchner e Kitasato são usados para filtração a vácuo, então isso aqui é falso, tá? O condensador é usado para filtração, não. Condensador é usado em destilações, tá? Então, falso também. Além de destilação, poderia ter uso de condensador também em algumas reações ou extrações líquido, né? Usando um solvente em material orgânico, material vegetal, por exemplo, uma planta, eu posso usar também para fazer o refluxo, tá? Onde eu deixo ali a minha reação ou a minha extração acontecendo por aquecimento e eu coloco um condensador na parte de cima do meu balão para evitar que o solvente evapore e saia do meu meio ali, tá? Mas o uso clássico do condensador, ele aí condensador, esse nome mesmo, condensador, destilação, tá? O Becker pode ser usado para dissolução de sólidos em líquidos e para aquecimento de material líquido. Ok, são usos possíveis aí para o Becker, tá? Então, uso o Becker para pesar, dissolver sólido ou para aquecer líquidos, aquecer uma solução, um meio reacional também, tá? Então, essa é a sequência aí para o exercício 10 e a gente já vai aqui direto para o 11 que está aqui embaixo aguardando e tem o 12 ali embaixo também, então serão 3 nessa mesma pegada aqui, ó. Vamos lá. Se vocês observarem desde o começo, tá? As datas desses exercícios, tá? Eram mais recentes no começo e mais antigas aqui. Então, a gente observa que não cai tanto em vestibulares essa parte de vidrarias, tá? Não é muito comum cair esse reconhecimento de vidrarias em vestibulares, por exemplo.
tá? Que são aqui exercícios que caíram em vestibulares diversos aí pelo país. Mas vamos lá, então, esse da Mackenzie de 98, faz tempo, né? A aparelhagem adequada para a realização de uma destilação é mostrada em qual figura? Então vamos lá. Isso aqui é simplesmente uma estante de tubos de ensaio, tá? Aqui eu tenho um funil de separação com um becker embaixo, né? E o nosso suporte universal. Eu estou fazendo aqui uma separação de líquidos imissíveis, tá? Aqui eu tenho uma filtração. Então, suporte, agarra, um funil aqui com um papel de filtro, provavelmente aqui um bastão de vidro e um becker aqui embaixo. Aqui é uma filtração. Aqui a gente tem um aparelho para titulação, então uma bureta, um Erlenmeyer aqui, e a bureta sendo segurada aí pela garra que está no suporte universal. E a letra D, que é a nossa correta, mostra aqui para nós o aparelho de destilação. Então eu tenho aqui a minha fonte de aquecimento, que é o nosso bico de Bunsen. Aqui temos o balão de destilação, que é onde eu coloco a minha mistura, que vai ser aquecida. Isso aqui em cima é um termômetro, tá? Que foi colocado aqui para medir a temperatura que está ocorrendo, que está saindo aquele vapor ali. Aqui nesse ponto a gente tem o condensador, que transforma esse vapor que está saindo aqui em líquido de novo. Aqui eu vou ter uma conexão, né? Aqui também eu esqueci de falar. Aqui, pelo visto, deve ser ou é um balão de fundo redondo com uma cabeça de destilação aqui, ou já é um balão próprio para destilação, tá? A gente tem as duas possibilidades. E aqui no condensador, geralmente a gente conecta aqui uma conexão que vai fazer, né, o direcionamento do líquido aqui para o nosso balão, o nosso recipiente, onde vai receber o líquido destilado, que nesse caso aqui é um balão de fundo chato, tá? Então, equipamento de destilação está mostrado aqui na letra D, tá? Aqui não é um aparato especial, é simplesmente uma estante com tubos de ensaio. Aqui sim, uma aparelhagem montada para extração líquido-líquido, uma separação de líquidos imissíveis, provavelmente decorrente de uma extração líquido-líquido, uma filtração e uma titulação aqui nessa letra I. Beleza? Então, exercício 11 aí, tranquilíssimo. Vamos para o 12º exercício. Tem mais 2 depois desse. Fica aí, termina de ver o vídeo comigo. O frasco de Erlenmeyer é usado corretamente em laboratório. Para quê? Qual que é a função da Erlenmeyer? Triturar e pulverizar sólidos? Não. Isso aí é almofariza e pistilo. Estava no exercício de cima ali. Para medidas de volumes de líquido? Não. Até tem as marcações lá, mas não é um aparelho volumétrico, né? Ele é usado nas titulações, né? Então, o uso clássico do Erlenmeyer é nas titulações, tá? Decantação de líquidos imissíveis? Não. Isso aí é função desse carinha aqui, ó. Mais uma vez aparece. Esse carinha aqui, o funil de decantação, funil de separação, é utilizado para isso. E em processos de destilação também não. Observa aqui, ó, que eu não tenho nenhum Erlenmeyer. Eu poderia colocar um Erlenmeyer para captar aqui no final? Poderia, mas não é o uso clássico dele, tá? O uso clássico dele é nas titulações, tranquilo? Então, este aqui era o exercício 12, agora uma transiçãozinha rápido para o 13 e depois para o 14. Exercício 13, então, na tela. Diz o seguinte: em relação aos equipamentos básicos de laboratório, faça a associação adequada da coluna 1, equipamentos, com a coluna 2, em que são listadas as situações mais frequentes em que eles são usados. Semelhante a um outro exercício que a gente já fez aí na lista, né? Então vamos deixar aqui aparecendo as duas colunas e vamos então relacionar, tá? Temos aqui almofariz pistilo, bureta, funil de Buchner, pipeta volumétrica e proveta, e coluna 2, medidas. Então vamos olhar aqui para a resposta, ó. Romano, arábico e depois romano, né? Da mesma forma que teve o outro lá. Então vamos pegar aqui, olhar para o uso e depois procurar lá na coluna. Então, medidas precisas de volumes fixos. Medidas precisas de volumes fixos, pipeta volumétrica. Então aqui o 4 vai estar no 1, tá? Medidas aproximadas de volumes de líquidos. Aproximado, eu posso ter aqui, ó, a proveta, tá? Porque bureta já tem alguma precisão maior. Então aqui 5. Filtração a pressão reduzida. Então o funil de Buchner é um dos equipamentos utilizados para filtração a pressão reduzida.
Medidas volumétricas precisas de líquidos, medidas volumétricas precisas, bureta, tá? Então aqui o 2 está relacionado ao 4. E trituração de sólidos, só resta aqui o almofarize e pistilo, que é o 5, então aqui está o número 1, tá? Você poderia também fazer o contrário, né? Se você quisesse, colocar aqui na frente, então almofarize e pistilo, então aqui na frente eu iria buscar, para medida precisa de volume? Não. É para medida aproximada? Não. Você ia achar aqui o 5, você conseguiria também fazer essa mesma sequência aí, tá? Aqui, então, a sequência correta, o 1 vai ser o 5, ó, os 3 primeiros tem, eu só consigo eliminar a D e a E. O 2, aí aqui eu já consigo resolver, né? O 2 é relacionado ao 4, então a minha alternativa correta é a letra A, beleza? Então, a gente tem aí a resposta do exercício 13, acho que esse aqui é o 13. Então vamos agora para o nosso último exercício da lista, espero que você esteja aqui comigo ainda. Vamos lá. Beleza, último exercício aqui na tela, exercício 14. Vamos observar as figuras 1, 2 e 3 e vamos olhar o que se pede sobre elas, né? Então, os materiais utilizados em laboratório químico, representados pelas figuras 1, 2 e 3, são respectivamente quem, tá? Então vamos lá. Esse primeiro aqui, ó, parece um Erlenmeyer, mas não é porque ele tem essa saída. Então esse primeiro aqui é um quitasato, beleza? Utilizado lá na filtração a vácuo. Esse aqui é o nosso famoso Erlen para os íntimos, Erlenmeyer completo, Erlen para os íntimos. E isso aqui, esse bastãozinho aqui gordinho, é uma pipeta volumétrica, tá? Pipeta volumétrica. Então, essas são as nossas 3 vidrarias que estão aí. Então, começa com quitasato, vem Erlenmeyer e vem pipeta. Ele não colocou aqui, né, nas alternativas, pipeta volumétrica, mas é uma pipeta volumétrica. Então, eu tenho aqui, respectivamente, quitasato, Erlenmeyer e uma pipeta. Letra C é a correta para este exercício 14, que a gente vai fechar aqui este vídeo, né? Fechar aqui, na verdade, não, porque eu vou para outra tela ali e lá a gente termina. Aqui sim é o lugar de dizer tchau, e aí só relembrando, né, se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, antes deixa aquele seu curtir se você gostou do vídeo, se inscreve aí, ativa o sininho se quiser, e também se você quiser, me procura lá no Instagram, lá no @exercitandoaquímica, que eu estou colocando vídeos lá, vou colocar vídeos de segunda a sexta-feira. Essa semana eu estou colocando de terça, vou terminar sábado, mas já tem 3 vídeos lá, exercícios curtinhos no formato do IGTV. Te espero por lá. É isso, por hoje é só, obrigado se você assistiu e até a próxima.